Hoje à noite, você vai se aventurar em um mundo de areia, vento e madrugadas silenciosas no vasto Saara. Você começa o dia caminhando descalço sobre dunas frias, os grãos estalando sob seus pés como pequenos sussurros de segredos antigos. No horizonte, o sol surge timidamente, tingindo o deserto com tons suaves de âmbar e rosa, fazendo você estreitar os olhos e pensar se alguém, por acaso, não espalhou tinta pelo céu. Provavelmente você não sobreviveria uma semana inteira aqui, sem aprender os ritmos da areia, mas por enquanto apenas observa, absorve e tenta não tropeçar em um tufo teimoso de vegetação. Então, antes de se acomodar, tire um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu faço aqui. E comente de onde você está assistindo e qual a hora local. É divertido imaginar que estamos compartilhando este nascer do sol com alguém a milhares de quilômetros. Agora, diminua as luzes. Ligue um ventilador para aquele zumbido suave de fundo e vamos nos entregar juntos à jornada desta noite. Você se inclina ligeiramente, passando a mão sobre os grãos frios e percebe como o deserto está vivo com movimentos sutis. Pequenas criaturas abriram seus caminhos na areia durante a noite. Besouros correm como pequenos mísseis metálicos e sombras de lagartos passam rapidamente, desaparecendo tão rápido quanto surgem. Você ouve o tilintar suave de sinos, quase hipnótico, e percebe que é o rebanho de cabras e camelos começando a se mover. A respiração deles forma pequenas nuvens na manhã fria, e o ritmo dos cascos na areia cria uma percussão natural que, de alguma forma, combina com o sussurro do vento. Esses animais não são apenas rebanhos, são companheiros, guias e professores silenciosos de paciência. Um passo em falso e você poderia deslizar por uma duna, mas observar um pastor berbere experiente conduzindo o rebanho com gestos sutis e chamadas suaves lembra que a maestria muitas vezes parece fácil. Você nota os pastores ajustando suas roupas, enrolando as longas túnicas para se proteger do sol e da areia iminente. Eles usam os intricados tagelmusts, lenços que cobrem a cabeça e protegem do sol e das tempestades de areia. Cores que carregam histórias de linhagem e tribo. Um pastor entoa uma melodia baixa, quase inaudível, e as cabras respondem, inclinando a cabeça, movendo-se como se compreendessem a música. Alguns antropólogos acreditam que o uso da música para guiar animais surgiu em várias culturas. E aqui você vê essa prática viva e imediata. Historiadores ainda discutem se essa tradição de guiar o rebanho com cânticos nasceu de forma independente no Saara ou foi influenciada pelo contato com comerciantes do Mediterrâneo. Para você, no entanto, é pura magia. O sol sobe lentamente, banhando as dunas com luz dourada. Você inspira o ar seco, sente o leve gosto de minerais trazidos pelo vento e percebe a sombra se alongando e tremendo sobre a areia. Lembra-se de que os berberes habitam essas regiões há milhares de anos, desenvolvendo técnicas engenhosas para sobreviver em um ambiente aparentemente inóspito. Algumas práticas podem parecer estranhas para visitantes, como o uso de esterco de camelo como protetor solar ou combustível. Mas cada hábito tem lógica e história. Você ri consigo mesmo. Realmente confiaria em um protetor solar feito disso? Provavelmente não, mas aqui faz parte da vida cotidiana. O calor da manhã aumenta gradualmente e você sente a areia sob os pés mudar textura, às vezes fofa, quase como pó, outras compacta, moldada pelo vento ao longo dos séculos. Um camelo solta um longo suspiro ao longe, que soa quase humano, lembrando que a vida aqui segue seu próprio ritmo, distante dos relógios e notificações digitais. Um pássaro corta o horizonte e você percebe como a vida, mesmo no deserto, insiste em avançar. Há uma serenidade nessa certeza, uma promessa de que o dia se desdobrará em seu próprio tempo, com o sol e a areia como árbitros silenciosos. Uma pequena turma de
crianças, surge à distância, conduzindo rebanhos menores de cabras. O riso delicado delas se mistura ao vento e você observa como o brincar e o trabalho se entrelaçam perfeitamente neste ambiente. É fácil imaginar gerações de berberes crescendo assim, aprendendo os segredos da água, da areia e do comportamento animal. Historiadores observam que esse contato intenso desde cedo com a sobrevivência no deserto moldou o caráter berbere, paciente, adaptável e profundamente conectado à natureza. Curiosamente, as crianças imitam os adultos, mas adicionam pequenos toques de humor. Uma cabra tenta morder uma sandália e a criança faz uma encenação como se negociasse, apontando o dedo de forma exagerada. O sol se eleva totalmente, alongando sombras e intensificando o dourado da areia. O cotidiano segue simples: água retirada de poços, inspeção do rebanho, refeições preparadas com ingredientes trazidos de oásis distantes. Você quase sente o cheiro do pão assando sobre a brasa, misturado com o aroma terroso dos animais. Há conforto na repetição, um ritmo silencioso que transmite os segredos do deserto sem palavras. Alguns berberes acreditam que amanhã é o momento em que o deserto fala mais claramente, oferecendo sinais pelo vento, pelos padrões na areia e pelos movimentos do rebanho. Seja mito ou prática, você sente uma conexão tranquila, percebendo o pulso da vida sob o céu infinito. Você pausa, deixando o olhar percorrer as dunas ondulantes. Há humor em imaginar a sua versão moderna tentando conduzir um rebanho aqui sem guia. Uma lembrança de que a engenhosidade humana muitas vezes surge da necessidade, não da escolha. Ainda assim, você sente gratidão por essa imersão lenta, um lembrete de que mesmo nos ambientes mais extremos existe beleza, paciência e lições silenciosas. Com um suspiro suave, você se ajusta, pronto para seguir os pastores ao longo da manhã, pronto para as pequenas aventuras do dia entre areia, sol e vento. O deserto não é apenas cenário, é um professor, desafiando cada passo a observar, respeitar e avançar com cuidado. Você acompanha os pastores enquanto eles guiam o rebanho pelo deserto, percebendo a relação quase mística que se estabelece entre homem e animal. Cada passo é calculado, cada gesto tem significado. Você observa como os camelos caminham com passos lentos e firmes, quase ritmados, como se dançassem uma coreografia antiga, enquanto as cabras, mais nervosas e curiosas, saltitam entre dunas menores, farejando cada canto à procura de vegetação escondida. A vida desses animais molda completamente o dia do pastor. O ritmo das refeições, o descanso, até mesmo as pequenas decisões sobre que caminho seguir para encontrar sombra ou água. O camelo dromedário, majestoso e resistente, é peça fundamental nesta vida. Você lembra que ele foi domesticado pelos berberes há mais de 3.000 anos e se tornou indispensável para transporte, comércio e mobilidade pelo deserto. Enquanto caminha ao lado de você percebe como ele parece quase perceber seu humor, inclinando a cabeça ou soltando um gemido baixo quando sente tensão ou pressa. Curiosamente, algumas cabras desenvolvem preferências por determinados pastores e chegam a se recusar a seguir outros, mostrando uma personalidade própria que desafia a ideia de animais meramente obedientes. Você até imagina uma cabra dando um puxão de leve na calça de um pastor mais distraído, como quem diz: "Ei, estou prestando atenção aqui." Os pastores utilizam sinais sutis, como estalar os dedos, inclinar o corpo ou cantar baixinho para guiar o rebanho. Historiadores ainda discutem se o uso de cantos e músicas para conduzir animais foi uma invenção independente dos povos do Saara ou se sofreu influência de comerciantes e viajantes que cruzavam o deserto. Para você, o que importa é a eficácia. O som baixo do canto reverbera e os animais respondem como se cada nota fosse um comando secreto que só eles compreendem.
Você se pega sorrindo com a precisão e a harmonia dessa comunicação silenciosa, tão diferente da vida urbana, onde tudo é barulho e ninguém realmente escuta. Enquanto caminha, você nota a postura dos pastores, firmes, mas relaxados, conscientes de que o menor movimento brusco pode dispersar o rebanho. Eles falam pouco, mas suas palavras são cheias de significado. Um simples shh ou um vem suave é suficiente para manter todos juntos. Você observa a atenção aos detalhes. O estado das patas das cabras, o brilho do pelo dos camelos, sinais sutis de cansaço ou desconforto. A vida no deserto exige vigilância constante, mas também uma paciência que parece infinita. É quase engraçado imaginar como você, sem treino algum, tentaria repetir esses gestos e provavelmente terminaria atolado na areia ou com o rebanho disperso. A manhã avança e o calor do sol começa a se intensificar. Você sente a areia aquecer sob os pés e a luz refletir de maneira quase dolorosa, lembrando que o deserto não perdoa distrações. Ainda assim, o cheiro de terra quente e vegetação seca cria uma atmosfera única, difícil de replicar em qualquer outro lugar. Você nota que a alimentação dos animais é simples, mas suficiente. Algumas folhas, raízes e pequenos arbustos espalhados pelas dunas. É fascinante perceber como os pastores conseguem equilibrar necessidades nutricionais do rebanho com a escassez de recursos, um conhecimento acumulado ao longo de séculos. Em determinado momento, você acompanha o pastor enquanto ele cuida de um animal ferido. Com gestos rápidos e experientes, ele limpa uma ferida pequena, aplica uma pasta natural, feita de ervas, e continua a guiar o grupo. Você se lembra de uma curiosidade? Alguns pastores ainda carregam amuletos ou pequenas receitas antigas para remédios animais, passadas de geração em geração. A tradição e o instinto se misturam de forma quase poética. Você pensa em como é diferente a nossa relação com os animais, muitas vezes mediada por veterinários e lojas de suprimentos. Enquanto aqui, a conexão é direta, quase espiritual. O movimento do rebanho cria uma cadência hipnótica. Você sente o vento batendo no rosto, ouve o tilintar de sinos nos pescoços dos camelos e o som suave das patas na areia. Cada detalhe é uma nota em uma sinfonia antiga, quase esquecida, que você agora faz parte, mesmo que como observador. Historiadores ainda discutem se certas técnicas de pastoreio berbere evoluíram de forma isolada ou se foram compartilhadas através de contatos ocasionais com outras culturas nômades. Você, porém, sente apenas o prazer da imersão, a satisfação silenciosa de estar alinhado com algo mais antigo do que qualquer relógio ou calendário. À medida que o dia se aquece, você começa a compreender a paciência que a vida de pastor exige. Não há pressa, não há desespero, apenas atenção contínua, observação e adaptação. Você respira fundo, absorvendo o cheiro da areia quente misturado ao perfume sutil da vegetação escassa, e percebe que cada momento carrega uma lição sobre equilíbrio, respeito e harmonia com o ambiente. Entre risos contidos das crianças que ainda acompanham alguns rebanhos menores e os gestos silenciosos dos pastores, você se sente parte dessa dança antiga, aprendendo aos poucos a falar a linguagem do deserto. Você segue pelos caminhos sinuosos das dunas, percebendo como cada elevação e depressão no terreno revela segredos antigos. A movimentação parece quase coreografada. Os pastores conhecem cada ponto de sombra, cada duna que pode abrigar água ou vegetação. Eles seguem rotas que às vezes nem constam em mapas modernos, caminhos secretos passados de geração em geração, desenhados na memória e não no papel. Você sente a vastidão ao seu redor, o calor crescente do sol e o vento que levanta pequenos redemoinhos de areia, lembrando que o deserto é ao mesmo tempo amigo e mestre exigente.
Enquanto caminha, você se dá conta de que muitos desses trajetos levam a oásis escondidos, pequenas ilhas de vegetação e água que parecem milagrosas em meio à aridez. Alguns oásis são tão antigos que as árvores carregam marcas de eras passadas, testemunhas silenciosas de caravanas, batalhas e trocas comerciais. Fato histórico. Há milhares de anos, o Saara era muito mais fértil, com rios e lagos que sustentavam civilizações inteiras antes de se transformar no deserto que conhecemos. Curiosamente, mapas berberes antigos eram às vezes desenhados em peles de camelo e as cores mudavam sob o sol, como se a própria natureza participasse da codificação geográfica. Você observa os pastores examinando cada ponto do terreno com cuidado, parando para verificar a areia, sentir o vento e escutar os sons sutis do deserto. É quase como se o próprio ambiente lhes falasse, indicando onde a água poderia estar presente ou onde um caminho mais seguro poderia ser encontrado. Historiadores ainda discutem se certas rotas transarianas de comércio surgiram por pura necessidade geográfica ou por descobertas acidentais. Mas para você, a importância está na habilidade desses pastores em ler a paisagem como ninguém mais consegue. Ao aproximar-se de um pequeno oásis, você percebe a vitalidade que um punhado de água traz à vida ao redor. A vegetação é exuberante em comparação com a monotonia da areia, e animais que se movem cautelosamente se aproximam para beber. Você nota a delicadeza do equilíbrio ecológico. Poucas gotas de água mantêm vivos pequenos ecossistemas que poderiam desaparecer em dias sem cuidado. Alguns pastores carregam histórias sobre árvores antigas e suas propriedades medicinais, lembrando que a sobrevivência no deserto depende tanto da observação quanto do conhecimento herdado. Você sente a textura da areia fina e quente escorregando entre os dedos e ouve o tilintar de sinos dos camelos, que formam um som hipnótico combinando com o canto baixo dos pastores. A combinação cria uma sensação de continuidade e segurança, como se cada movimento estivesse inserido em uma coreografia natural. Curiosidade excêntrica. Alguns oásis eram usados como cartórios naturais, onde tribos deixavam marcas ou sinais para avisar viajantes sobre água, comida ou perigos. Você acha fascinante que uma simples marca na areia pudesse salvar vidas em um ambiente tão extremo. O dia avança e o calor começa a se intensificar, desafiando sua resistência. Você observa como os pastores adaptam o ritmo da caminhada e do rebanho, fazendo pausas estratégicas, cobrindo a cabeça, oferecendo água aos animais e ajustando rotas conforme necessário. A experiência deles demonstra um equilíbrio sutil entre pressa e paciência, mostrando que cada passo é planejado para maximizar a segurança e o conforto de todos. Historiadores ainda discutem se esses métodos de navegação foram desenvolvidos de forma isolada ou influenciados por contatos ocasionais com caravanas comerciais, mas no presente você sente apenas a eficiência e o cuidado. Enquanto atravessa uma duna maior, você nota o contraste entre a vastidão do deserto e a intimidade do grupo de pastores e animais. A sensação de vulnerabilidade se mistura com uma estranha confiança. Você está exposto ao sol, à areia e ao vento, mas protegido pelo conhecimento e experiência daqueles que nasceram neste ambiente. Cada sombra, cada sinal de vento ou mudança na textura da areia conta uma história, e você aprende a lê-las, mesmo que apenas de forma superficial, absorvendo o ritmo silencioso e constante da vida no Saara. O dia segue com a repetição dessas pequenas observações, pausas e decisões cuidadosas. A cada oásis encontrado, a cada duna superada, você sente o peso da história e da tradição embutidos nos gestos dos pastores. Eles não apenas guiam o rebanho, eles mantêm viva uma memória coletiva do deserto, feita de caminhos,
sinais e histórias passadas de geração em geração. E você, caminhando ao lado deles, percebe que mesmo o silêncio do deserto está cheio de ensinamentos, detalhes sutis e pequenas lições de paciência, observação e respeito pela vida ao seu redor. O sol começa a se pôr lentamente, tingindo o deserto com tons de laranja queimado e roxo profundo. Você percebe que a jornada do dia está chegando ao fim. E é hora de repousar ao redor da fogueira, como os pastores fazem há gerações. O calor do dia dá lugar a uma brisa fresca que circula entre as dunas, e o aroma da madeira queimando se mistura à terra seca, criando uma atmosfera que parece feita para histórias. Você se senta ao lado dos pastores, notando como cada movimento é familiar, quase ritualístico, e como o fogo lança sombras dançantes sobre os rostos calmos ao seu redor. Enquanto as chamas tremulam, você ouve os contos que os pastores compartilham. Algumas histórias falam de viagens arriscadas, encontros com caravanas misteriosas e tempestades de areia repentinas. Outras incluem lendas de espíritos do deserto, animais que falam ou seres invisíveis que testam os viajantes. Fato histórico: muitas dessas narrativas foram transmitidas oralmente por milhares de anos, preservando memórias e lições para as futuras gerações. Curiosidade excêntrica: algumas lendas dizem que certas dunas guardam cantos esquecidos, sons que só podem ser ouvidos por quem presta atenção extrema ao deserto, como se o próprio vento contasse segredos. Você percebe que cada história tem um ritmo próprio, moldando a atenção e o humor dos ouvintes. Os pastores falam devagar, esticando palavras de modo que o suspense se acumula como areia carregada pelo vento. Historiadores ainda discutem se essas histórias refletem eventos reais ou são apenas invenções poéticas para ensinar paciência, coragem e cuidado. Mas você sente que, independentemente da veracidade, a magia está na forma como elas conectam todos ali ao deserto e uns aos outros. As crianças escutam com olhos arregalados, imaginando camelos gigantes, tempestades de areia que parecem muros vivos e animais que falam. O riso delas surge em momentos inesperados, quando algum detalhe absurdo da narrativa ganha vida ou quando um animal se comporta de maneira engraçada, lembrando que o humor também é uma ferramenta de sobrevivência, ensinando a lidar com o inesperado. Você se pega sorrindo com a naturalidade dessa mistura de fantasia e realidade. O fogo estala, soltando pequenas faíscas que sobem e se perdem no céu noturno. Você observa as estrelas começando a aparecer, tímidas no horizonte e depois mais audaciosas, formando constelações familiares e outras apenas conhecidas pelos berberes. Cada brilho parece contar uma história diferente, e os pastores usam essas estrelas para explicar lições de vida e guiar seus passos na imensidão do Saara. Curiosidade: algumas constelações têm nomes exclusivos na tradição berbere, transmitidos oralmente e pouco documentados por registros modernos. Você sente a paz que vem do ritmo dessa vida: caminhar, cuidar dos animais, seguir caminhos secretos, reunir-se à noite em volta do fogo e ouvir histórias. Cada gesto é carregado de significado, e o silêncio entre as palavras é tão valioso quanto a narrativa em si. Os pastores parecem conhecer cada nuance do deserto, cada mudança sutil de vento ou temperatura, e você absorve essa percepção gradualmente, aprendendo que a atenção plena é uma habilidade de sobrevivência e de conexão com o ambiente. Enquanto a noite avança, você percebe a importância dessas histórias como guia moral e cultural. Algumas ensinam sobre coragem e astúcia. Outras alertam sobre perigos invisíveis ou o respeito que se deve ter com os animais e o deserto. É fascinante observar como tradição, experiência e imaginação se entrelaçam em uma tapeçaria de sabedoria oral.
Historiadores ainda discutem se essas histórias foram originalmente criadas para a educação ou para entretenimento, mas aqui, sentindo o calor da fogueira e o frio da noite, você entende que a função delas vai além de qualquer classificação acadêmica. Você se acomoda mais perto do fogo, sentindo a areia morna sob o corpo e o cheiro de madeira queimando, percebendo que o dia está chegando, ao fim de maneira suave e ritualística. O riso contido, as histórias, os animais descansando e o deserto silencioso ao redor criam um ritmo relaxante que parece ideal para deixar a mente flutuar entre realidade e fantasia. Você percebe que esta noite, como muitas antes, não se trata apenas de descansar, mas de absorver a sabedoria silenciosa e humorada de uma vida inteira vivida em harmonia com o deserto, aprendendo, ainda que como observador, a importância da paciência, do cuidado e do respeito por cada criatura e por cada grão de areia. O céu noturno se aprofunda e você percebe o quanto o ritmo da vida no deserto se mistura à celebração e à música. À medida que a noite avança, os pastores preparam pequenas festividades, marcando momentos importantes, como a chegada de uma nova safra de tâmaras ou a reunião de diferentes famílias em um mesmo oásis. Você sente a vibração da música, suave e cadenciada, surgindo de instrumentos que parecem simples, mas carregam séculos de tradição. Fato histórico: festivais berberes frequentemente coincidem com ciclos lunares ou com períodos de colheita, mantendo uma conexão profunda entre cultura e natureza. Enquanto observa, você nota como a dança é tanto coletiva quanto pessoal. Cada movimento tem significado: a inclinação de um corpo, o gesto de mãos e pés, o ritmo de saltos que acompanham as batidas de tambores improvisados. Há um humor discreto nos movimentos, às vezes exagerado, que faz todos ao redor sorrirem, lembrando que mesmo na adversidade, a alegria encontra espaço para se expressar. Curiosidade: alguns instrumentos usados tradicionalmente eram feitos de ossos de camelo, embora hoje muitas vezes sejam substituídos por alternativas mais duráveis, mantendo o som ancestral de forma segura. Você percebe que a música e a dança funcionam como uma forma de comunicação, transmitindo emoções, histórias e experiências. O som dos tambores e cânticos ecoa entre as dunas, criando um ambiente de união e pertencimento. Historiadores ainda discutem se os festivais berberes foram originalmente criados por motivos religiosos ou se surgiram como encontros sociais e de troca de experiências. Para você, a função parece clara: fortalecer laços, transmitir cultura e permitir que todos experimentem a beleza do momento presente. Enquanto observa, percebe detalhes delicados. Os ornamentos das roupas refletem a luz do fogo. Os gestos das crianças imitarem os adultos com exagero humorístico. E os camelos se misturarem à dança de forma quase natural. Há um equilíbrio delicado entre tradição e improviso, onde cada participante encontra seu espaço, mas ainda assim contribui para a harmonia do grupo. Você se sente atraído por essa cadência, quase hipnótica, como se a dança fosse uma linguagem secreta que só o deserto entende completamente. O aroma da comida recém-preparada se mistura ao perfume da noite. Pratos simples, mas nutritivos, como mingaus de grãos e tâmaras, são compartilhados enquanto risadas e conversas se cruzam. Você observa como até as tarefas mais práticas, como distribuir água e alimento para os animais e para os presentes, se tornam parte do ritual, carregando significado e cuidado. Curiosidade: alguns amuletos são levados pelos participantes durante a dança, acreditando que trazem sorte, proteção contra tempestades de areia e saúde para os rebanhos. Enquanto a noite avança, você sente o deserto envolvê-lo de forma mais intensa.
O vento passa suave, os sons das dunas parecem sussurrar histórias antigas e a sensação de isolamento se mistura com pertencimento. O movimento contínuo da dança e da música ensina paciência, ritmo e atenção aos sinais sutis ao redor. Você percebe que, para os berberes, cada festival é uma oportunidade de reforçar conhecimento, transmitir sabedoria e celebrar a vida em um ambiente que poderia ser hostil, mas que, com compreensão, se revela generoso e vivo. Você observa a interação entre gerações. Os mais velhos demonstram movimentos lentos e precisos, quase coreografados pela experiência, enquanto os jovens experimentam, erram, riem e tentam seguir. É um lembrete de que a cultura se mantém viva não apenas através da rigidez, mas pela adaptação e pelo humor, permitindo que cada participante, mesmo sem prática, sinta-se incluído e conectado. Historiadores ainda discutem se certos elementos do festival eram originalmente educativos, para ensinar jovens sobre o ambiente ou puramente recreativos, mas para você, cada gesto é carregado de significado profundo. Quando a música diminui e os últimos tambores soam suavemente, você sente uma calma reconfortante se instalar. As chamas da fogueira refletem nos olhos atentos dos pastores e crianças, enquanto os animais se acomodam nas proximidades. Você percebe que essas noites de celebração não são apenas entretenimento, são momentos de aprendizado, ligação com a natureza e reforço de comunidade. Cada passo de dança, cada canto e cada gesto transmite a história e a essência da vida berbere, permitindo que mesmo um visitante como você sinta a força, a paciência e a alegria de um povo que aprendeu a sobreviver e prosperar no deserto com humor e sabedoria. O sol começa a se erguer novamente, desta vez trazendo o calor intenso do deserto. Você sente a diferença radical entre as temperaturas da noite e do dia, percebendo como os pastores se adaptam a extremos que seriam quase impossíveis para alguém sem experiência. O ar seco parece sugar a umidade de cada respiração, e você observa como cada movimento é calculado para economizar energia e evitar exaustão. As roupas tradicionais berberes, longas e fluidas, envolvem o corpo de forma a proteger do sol, sem impedir a circulação de ar, e você nota a eficácia desse design antigo. Enquanto caminha, sente a areia esquentando sob os pés e o vento soprando partículas finas que se insinuam na pele. Os pastores usam chapéus improvisados e tagelmusts para proteger rosto e pescoço. E você não consegue deixar de admirar a engenhosidade dessas técnicas ancestrais. Curiosidade: alguns pastores ainda constroem óculos de proteção simples usando madeira e vidro polido. Lembrando que soluções criativas para problemas cotidianos são comuns e muitas vezes eficazes. Você pensa consigo mesmo que na cidade reclamaria de calor ou vento, mas aqui cada técnica é uma lição prática de sobrevivência. Os animais demonstram um comportamento diferente sob o calor intenso. Camelos se movem mais devagar, pausando em pequenas sombras, enquanto cabras procuram vegetação e trechos mais frios. Você observa como cada pastor ajusta o ritmo do rebanho com cuidado, entendendo sinais sutis de desconforto ou fadiga. Fato histórico: a adaptação a esses extremos sempre foi crucial para a sobrevivência nômade no Saara, e técnicas como caminhar durante o amanhecer e entardecer surgiram de necessidades práticas há milênios. Historiadores ainda discutem se certas técnicas eram inventadas localmente ou inspiradas por contatos com viajantes de outras regiões do deserto. Você percebe também a importância da hidratação e da alimentação, tanto para humanos quanto para os animais. Pequenas pausas para água e alimento marcam a cadência do dia,
E cada gesto do pastor reflete conhecimento profundo sobre a fisiologia dos animais e sobre como sobreviver ao calor extremo. Curiosidade: algumas plantas raras do deserto são usadas tanto como remédio quanto como alimento. E os pastores sabem exatamente quando e como utilizá-las sem causar danos. A precisão desse conhecimento parece quase mágica para alguém que nunca viveu no deserto. Enquanto o dia avança, você nota o efeito psicológico do calor e da vastidão ao redor. O deserto pode parecer infinito e desorientador, mas a experiência dos pastores cria uma sensação de controle e segurança. Cada ponto de referência, cada mudança na textura da areia, cada sombra se torna informação valiosa. O ritmo da caminhada, pausas e observação constante formam uma rotina que mantém todos sãos e atentos, mesmo em condições extremas. Você observa a habilidade dos pastores em interpretar sinais sutis do ambiente, mudanças na cor da areia, movimentos de nuvens de vento, comportamentos dos animais. Cada detalhe é registrado e utilizado para decisões imediatas, desde encontrar sombra até identificar a proximidade de um oásis. A paciência e a atenção são cruciais, e você percebe como a vida no deserto molda caráter, percepção e resistência física e mental. O calor atinge o ápice e o silêncio do deserto se torna quase absoluto, quebrado apenas pelos sons dos animais e do vento. Você sente que cada passo agora exige consciência plena e que o deserto ensina, sem pressa, a arte de observar e reagir com cuidado. Historiadores ainda discutem se certas práticas de sobrevivência foram aprendidas por tentativa e erro ou através de observação direta da natureza, mas a eficácia é inegável. À medida que o dia se aproxima do meio, você sente uma mistura de respeito, admiração e leve humor. Imagine-se tentando lidar com essas condições sem treinamento, tropeçando na areia, confuso entre dunas que se parecem todas iguais. Mas a lição é clara. A adaptação é contínua, a observação constante e a paciência infinita. Cada movimento é uma dança silenciosa com o deserto. E você percebe que essa dança é tão antiga quanto os primeiros nômades que caminharam por essas terras, moldando técnicas que ainda hoje salvam vidas e mantêm tradições vivas. Enquanto o calor do dia diminui lentamente, você começa a notar a movimentação de mercadorias e a chegada de viajantes ao oásis. O deserto, apesar da aparente solidão, é também um ponto de encontro e comércio há séculos. Caravanas atravessam grandes distâncias trocando sal, ouro, especiarias e outros bens valiosos, e você acompanha o cuidado com que pastores e comerciantes interagem. Fato histórico: o comércio transsaariano, conduzido principalmente por berberes, foi fundamental para conectar culturas da África subsaariana, Mediterrâneo e Oriente Médio. Você observa as trocas acontecendo de forma meticulosa. Cada item é pesado, inspecionado e negociado com paciência. Curiosidade: alguns comerciantes carregam pequenos amuletos ou talismãs, acreditando que trazem sorte, protegem contra tempestades de areia ou previnem infortúnios durante a longa viagem. Você acha curioso como crenças antigas e práticas comerciais se misturam, criando um ritual de negociação cheio de tradição e superstição. Historiadores ainda discutem se a riqueza do comércio berbere era mais econômica ou simbólica. Mas para você, o mais impressionante é a complexidade de manter rotas e contatos em meio a um ambiente tão hostil. Enquanto observa, nota como o conhecimento de geografia e clima é essencial. Pastores e comerciantes conhecem cada ponto de sombra, cada elevação que indica o caminho certo e cada oásis escondido que pode salvar vidas. Você percebe que a interação social não é apenas sobre uma troca de bens, mas também sobre transmissão de conhecimento.
Alguns mais velhos contam histórias sobre rotas esquecidas e perigos ocultos, ensinando os mais jovens a ler sinais sutis do ambiente. Curiosidade excêntrica. Mapas antigos eram desenhados em peles de animais ou tecidos, e as cores mudavam de acordo com a luz do sol, funcionando quase como uma linguagem codificada que apenas nômades experientes conseguiam interpretar. Você acompanha uma pequena negociação de sal e ouro. O cuidado com que cada pessoa avalia os itens é impressionante, e você percebe que confiança e reputação são tão valiosas quanto o próprio material trocado. A precisão das medidas e a paciência para o acordo refletem séculos de prática e tradição. Historiadores ainda discutem se o comércio era impulsionado primordialmente por necessidade econômica ou por redes sociais e simbólicas. Mas aqui, vendo a interação, fica claro que é uma combinação de ambos. Enquanto o sol se põe, você observa a preparação para a noite. Os animais são acomodados próximos ao acampamento. Água e comida são distribuídas, e alguns pastores verificam pequenos detalhes antes de descansar. Você percebe que cada movimento tem um propósito e que a eficiência é resultado de conhecimento acumulado. Curiosidade: algumas caravanas carregavam objetos simbólicos que representavam status, alianças ou proteção espiritual. E mesmo viajantes modernos ainda respeitam essas tradições, mantendo rituais que podem parecer excêntricos para estranhos. Você nota a troca de informações entre grupos diferentes. Os pastores compartilham notícias, rotas mais seguras, relatos de tempestades de areia e a localização de oásis em tempos de seca. Este fluxo de conhecimento é essencial para a sobrevivência e demonstra como o comércio no deserto vai muito além do material. Ele é social, cultural e estratégico. Cada conversa, cada gesto transmite sabedoria acumulada, reforçando a ideia de comunidade, mesmo em um ambiente tão vasto e isolado. Enquanto a noite se aproxima, você observa a transformação do ambiente. O calor dá lugar à brisa fresca. As dunas adquirem tons suaves sob a luz do entardecer. E o céu se enche de estrelas brilhantes que parecem guiar cada passo do viajante. Você percebe que as rotas comerciais não são apenas caminhos físicos, mas também histórias vivas de adaptação, paciência e colaboração. Historiadores ainda discutem se certos padrões de comércio surgiram por acaso ou por estratégias deliberadas. Mas você sente que cada detalhe da jornada é resultado de observação constante, aprendizado e respeito pelo deserto. Você se acomoda perto de uma fogueira, refletindo sobre o dia. A mistura de comércio, história e observação do ambiente criou uma compreensão profunda da vida nômade. Cada negociação, cada interação e cada passo com os animais contribuem para uma rede complexa de sobrevivência, cultura e tradição. Você percebe que, apesar da aridez e do isolamento, o deserto mantém uma vida social vibrante, cheia de ensinamentos silenciosos e práticas antigas que ainda conectam pessoas, animais e histórias, preservando um legado que atravessa séculos. A noite se instala por completo e o céu do Saara se transforma em um manto profundo de estrelas cintilantes. Você se deita sobre a areia ainda morna, observando constelações que parecem mais próximas do que em qualquer outro lugar que já viu. A brisa noturna traz alívio ao calor do dia, carregando o aroma seco da vegetação e um leve cheiro de camelo. Você percebe que mesmo em meio à vastidão silenciosa, existe uma sensação de proximidade com o mundo. O rebanho repousa ao redor. Os pastores compartilham sussurros suaves e o deserto parece pulsar em harmonia com cada respiração. Você se lembra das histórias contadas à volta da fogueira e percebe como elas ainda ecoam nesta noite silenciosa. Algumas falam de viajantes que perderam o caminho, de animais que guiaram os pastores à salvação
de tempestades repentinas e miragens enganosas. Curiosidade. Em certas tradições berberes, acredita-se que o vento noturno traz memórias das dunas, como se cada rajada carregasse fragmentos de eventos passados, permitindo que apenas os atentos percebam os sinais. Historiadores ainda discutem se essas crenças eram literais ou simbólicas, mas para você, essa magia está viva na experiência de estar aqui. Enquanto observa o céu, você nota a dança sutil das sombras e a forma como a luz das estrelas reflete na areia. A respiração dos camelos cria um ritmo suave que se mistura ao murmúrio do vento, formando uma sinfonia silenciosa que embala a mente. Você sente que faz parte de um ciclo maior. Cada estrela, cada grão de areia e cada criatura contribui para a cadência tranquila da noite. Essa percepção traz uma calma quase tangível, como se o próprio deserto estivesse ensinando paciência, presença e respeito pelo tempo. Você pensa nas lições do dia, observar os animais, entender os sinais do deserto, respeitar o ritmo natural da vida e se conectar com os outros. Cada gesto dos pastores e cada cuidado com o rebanho refletem séculos de conhecimento preservados em práticas que funcionam silenciosamente, mas com eficácia impressionante. Você percebe que estar aqui é aprender mais do que apenas técnicas de sobrevivência. É aprender a atenção, a empatia e a simplicidade que se escondem nos detalhes do cotidiano. O silêncio é pontuado por pequenos sons, passos leves de uma cabra curiosa, o tilintar de um sino distante, o farfalhar de um lenço ao vento. Esses sons, aparentemente insignificantes, criam uma sensação de segurança, uma lembrança de que a vida continua, mesmo na solidão aparente. Curiosidade excêntrica. Alguns pastores acreditam que ouvir atentamente os sons da noite permite detectar problemas antes que ocorram, como animais doentes ou mudanças climáticas súbitas. Essa percepção aguçada é uma habilidade que você começa a compreender aos poucos, como se os sentidos se adaptassem naturalmente ao ritmo do deserto. Enquanto o frio começa a se intensificar, você se enrola em um manto e sente o calor acumulado do dia ainda presente na areia, criando um contraste reconfortante. As estrelas continuam a brilhar e a sensação de vastidão não é mais intimidadora, mas sim acolhedora. Você percebe que cada dia no deserto é uma oportunidade de aprender algo novo, sobre paciência, observação, conexão com os outros e com a natureza. O deserto não apenas testa a resistência, mas também oferece momentos de serenidade profunda, onde cada detalhe se torna significativo e cada respiração é um lembrete da vida que pulsa ao seu redor. A lua surge por trás das dunas, lançando um brilho prateado que transforma a paisagem em algo quase surreal. Você sente um leve humor ao imaginar tentar atravessar essas dunas sozinho, sem conhecimento ou guias experientes, e sorri para si mesmo. A experiência de compartilhar este momento com os pastores e animais cria um sentimento de gratidão, aprendizado e leveza. Historiadores ainda discutem se certas práticas noturnas, como a observação das estrelas para navegação, eram dominadas apenas pelos mais experientes ou ensinadas amplamente, mas aqui a magia está no simples ato de perceber e se conectar. Você respira fundo, deixando a mente vagar entre lembranças, observações e sensações. O deserto noturno, com sua calma, seu ritmo e sua beleza silenciosa, ensina que a vida é feita de atenção aos detalhes, respeito pelo ambiente e apreciação do momento presente. Cada passo, cada gesto, cada olhar é uma oportunidade de se harmonizar com o mundo ao seu redor. E você sente que por algumas horas faz parte dessa história ancestral que continua a pulsar sob o céu estrelado do Saara.
Agora, enquanto a noite se aprofunda ainda mais, você deixa o corpo relaxar completamente, sentindo o calor suave da areia sob suas costas e o frescor da brisa noturna acariciar seu rosto. Cada som distante, cada sombra e cada estrela no céu contribuem para uma sensação de proteção e tranquilidade. Você percebe que, mesmo na imensidão do deserto, existe um ritmo seguro, constante e familiar, que envolve todos os seres vivos ao redor e te convida a desacelerar. Respire lentamente, sentindo cada inspiração e expiração, como ondas que atravessam o corpo e a mente. Deixe que os pequenos detalhes preencham sua percepção. O farfalhar do lenço ao vento, o tilintar suave dos sinos, o murmúrio das respirações do rebanho. Tudo isso cria uma melodia silenciosa, perfeita para acalmar pensamentos, relaxar músculos e preparar a mente para o descanso. Você sente que está seguro, cercado por cuidado, tradição e a harmonia natural do deserto. Imagine a lua refletindo sobre as dunas, cada grão de areia, brilhando levemente sob sua luz prateada. Sinta o calor do fogo da noite passada, ainda vivo em sua memória, misturando-se ao frescor que agora envolve o ambiente. Cada elemento, o vento, os animais, a areia e a luz suave, te lembra que há beleza em cada detalhe e segurança na constância da natureza. Permaneça nesse estado, permitindo que o corpo e a mente desacelerem completamente. Cada sensação, cada som e cada lembrança da jornada pelo Saara trabalham juntos para criar uma sensação de calma profunda. Você se sente acolhido, protegido e parte de algo maior, e essa serenidade se espalha suavemente, abraçando cada pensamento, cada respiração e cada músculo. Agora, entregue-se completamente a essa tranquilidade, sabendo que por algumas horas o mundo se ajusta ao seu ritmo e você está seguro, sereno e conectado à beleza silenciosa do deserto.